Ok, gente. Vamos começar aqui então nossa próxima aula teórica. Então, vamos lá. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyavam Asmadacharya Paryantam Param Param Shri Jagam Mataram Devim Sita-di-padma-kasanam Vidaya-sagarachitam Mahim Pranatomismaham. Vamos lá. Então, a gente, né, conversou que Vedanta é um estudo dentro do yoga e que yoga pode ser visto de yoga de asana, que é o que a gente também vem fazendo, e também como yoga mais profundo, mais com o conhecimento da nossa existência, né, do nosso ser. E aí, dentro desse caminho, a gente começa a observar que não existe só esse corpo aqui, né, que a gente olha, que a gente enxerga, existe além, né? E aí o yoga, ele mostra pra gente que existem 5 corpos. Só que depois a gente vai destrinchar melhor esses corpos, tá? Eu só quero pontuar aqui agora o corpo sutil, energético, que é o que a gente vem trabalhando, né? Dentro tanto da prática de asana, como aqui a nossa conversa, com essa aula, né? Mais teórica, assim, vamos dizer, né? Entre aspas. Então, assim, eu separei aqui para falar com vocês sobre Naja e Pranayama, tá? Porque a gente usa isso muito na nossa aula de yoga de asana. Então, assim, Vedanta, ele está aqui como um dos conhecimentos finais, assim, que nós, seres humanos, podemos acessar, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente já sabe que Vedanta, Anta, são fins finais em sânscrito, né? E Vedas são leis sagradas, leis divinas, que são realizadas no universo, podemos dizer assim. Tá? Então, assim, dentro desse caminho, a gente vai percebendo que assim, a gente vive tão pouco, né, dentro de algo milenar, né, assim, que é a nossa existência, né? E aí chega um momento na nossa vida que o autoconhecimento, ele quer chegar de forma mais profunda, né? Então, o Vedanta, ele consegue começar a destrinchar isso dentro da nossa mente. E ele vai nas nossas sensações, nos nossos pensamentos, né? Que vem o ego, que vem os nossos apegos, nossos relacionamentos. E aí vem tudo para ser trabalhado, sabe? E aí existe um caminho para ser trabalhado também para a gente não despirocar, para a gente não surtar, né? E esse caminho, ele também precisa de, vamos dizer assim, companheiros, né? Bengalinhas, vamos dizer assim, para a gente se manter firme e ir caminhando, né? E a prática de asana, ela é uma dessas técnicas, ela tem esse efeito, né, de realmente equilibrar, trabalhar nossas nadis, que são a nossa energia, o nosso corpo sutil, o nosso corpo energético, tá? Então, ela vem para mostrar isso, e o pranayama, que é a nossa respiração, esse movimento que a gente consegue, né, trazer o ar, tirar o ar, trazer o ar e tirar o ar, você está trabalhando o seu corpo sutil, o seu corpo energético, né? E você consegue ter benefícios dentro de uma ansiedade, dentro de uma insônia, dentro, enfim, de tantas sensações que o nosso corpo ele sente e ele pode se interagir dessa forma, sabe? Então, essa junção desses dois conhecimentos é uma união. Então, o yoga é isso, é uma união, tá? Então, a gente
vai falar aqui de Nadi e Pranayama. Então, vou ler para vocês um trechinho. Só que antes disso, só para dar um parênteses, tá? Essa Nadi, tá? Ela é conhecida como três, tá? 3 pontos. Vamos lá. Pingala Nadi, localizado no lado direito do corpo, que é o positivo e o masculino. Então, esse lado direito é o lado positivo. O lado esquerdo, ele é conhecido como Ida Nadi, que é localizado do lado esquerdo do corpo e ele é o negativo e o feminino. A medicina chinesa, ela fala muito bem, assim, sabe, sobre esses pontos de lado positivo e negativo. Isso é bem legal também da gente ter como conhecimento, né? Mas, então vamos lá, dando continuidade. Dentro da prática anti-ácidos, vocês já começaram a perceber que a gente está no tapetinho, a gente começa os movimentos para o lado direito, depois para o lado esquerdo, aí muda a postura, do lado direito para o lado esquerdo, aí já começa a entender. E aí, como o lado direito é o lado positivo do nosso corpo, então a gente primeiro trabalha com a energia, depois a gente vem para o lado esquerdo para trabalhar a energia negativa. E aí, esses dois lados, as energias, que está dentro do nosso corpo em movimento o tempo todo, ele começa a entrar em harmonia, é uma harmonização, começa a ser um equilíbrio, né? Então, a gente consegue entender, dentro, por exemplo, de uma cultura, os pontos energéticos que tem no corpo. Então, a acupuntura também é uma técnica para nos ajudarmos nesse caminho, né? E quando eu falo esse caminho, é um caminho de espiritualidade, mas a espiritualidade, ela tem que sair do conceito ligado de religião. A base pode ser, entre aspas, similar, mas assim, nós somos podados também, né? Então a gente chega um momento que a gente quer mais, né? Se a gente tem isso já dentro da gente, chega um momento que não tem como, você quer despertar, vamos dizer assim, né? Então você precisa de técnicas, você precisa de ajuda, né? Para caminhar. Então eu, como ser humano, que sou imperfeito de várias formas, preciso de técnicas para me ajudar nesse caminho, né? E, enfim, aí depois a gente, porque dá vontade de falar mais, de entrar mais em outros assuntos, mas eu quero tentar seguir uma linha de raciocínio com vocês. Então, vamos lá. E aí tem o Sushumna Nadi. Esse é bem conhecido. Esse Sushumna Nadi, ele trabalha com Kundalini. Provavelmente, quando você começa a entrar dentro desse meio mais holístico, você já começa a escutar, a ler mais essa palavra Kundalini. Então, provavelmente você já deve ter visto em algum lugar. E aí essa energia Kundalini, ela é circular, tá? Imagina uma espiral, essa energia Kundalini. E ela trabalha muito a coluna nossa vertebral, tá? Essa parte aqui do nosso corpo, vamos dizer assim, tá? Até aqui um pouco abaixo do umbigo. E aqui tem 3 pontos energéticos bem fortes. Aqui é o nosso coração e aqui o nosso sistema digestivo, né, que é muito importante essa região, e um pouco mais abaixo, que é a nossa energia, vamos dizer assim, sexual, mas não é o sexual do feminino e masculino, vamos dizer assim, tá? Então, essa energia Kundalini, ela tem exercícios de técnicas de respiração para você trabalhar esse centro do seu corpo. E aqui é a chave do nosso corpo. A coluna vertebral, ela também, né? Quando eu falo aqui, na frente aqui, é tudo isso, né? Então, atrás, que a gente consegue ter noção, atrás, é a nossa coluna vertebral, é importantíssimo para a gente, sabe? Isso é mostrado pela neurociência também, né? Como o nosso sistema nervoso, ele tem estar equilibrado para nos manter equilibrados, vamos dizer assim. Então, vamos lá. E aí, para a gente, né, trabalhar essas NADs, lado direito, lado esquerdo e a Kundalini, a gente precisa de técnicas de pranayama, técnicas de respiração. Dentro da Ashtanga Yoga, que é o que a gente vem desenvolvendo nessa prática de asana,
Existe o pranayama Ujjayi, que é o que a gente vem fazendo muito, que é aquele exercício. Só respirar via nasal e você faz força no seu diafragma, né? Você inspira e exala. E aí você vai começar a entender o movimento do seu corpo, não só externo, mas interno, né? Você começa a entender que você sente o ar caminhando dentro de você. Então, a partir do momento que você começa a observar isso, aí você vai começando a trabalhar mais forte esse pranayama junto com a técnica de asana. Então, aí você faz várias descobertas. São várias descobertas. Então, é uma técnica, né? Para nos ajudarmos nesse caminho ser mais leve, né? E aí, o pranayama, que a gente já entendeu que são técnicas de respiração, existem várias, para vários tipos, tá? Eu vou ler com um textinho para vocês. Pranayama é o controle do prana. Então, a gente entendeu que o prana é essa energia dentro do nosso corpo, esse ar, vamos dizer assim. Existe uma conexão sutil e íntima entre a respiração e as correntes nervosas. Com o controle da respiração, o sadhaka, que eu já vou explicar para vocês, o sadhaka irá controlar as correntes das vias interiores. Então, aquele que conquistou e controlou esse prana obtém o verdadeiro cerne da vida e da atividade cósmica. Então, assim, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que, no momento que a gente, você, nós, conseguimos controlar essa energia que existe internamente nossa, a gente começa a conquistar conhecimentos e entendimentos sobre a nossa vida, sabe? Sobre a nossa existência. A gente começa a ter outros tipos de pensamentos, né? Então, o sadhaka aqui que ele quer dizer é esse corpo físico que a gente precisa trabalhar com essas técnicas de respiração. Só que aí, quando a gente vai observando esse, esse, esse movimento, muitas questões nossas começam a aparecer, né? Nossos relacionamentos, a gente começa a querer entender melhor o nosso ego, a gente começa a querer entender melhor os nossos relacionamentos por completo, tá? Aí quando a gente fala relacionamento, são lugares, pessoas, é tudo que nos serve, né? E aí dentro desse relacionamento, a gente começa a perceber que muita coisa que a gente tem apego, seja de pensamentos, a gente começa a colocar uma consciência maior dentro, sabe? E aí a gente começa a ir mais a fundo, a gente começa a esquecer o você e nós, ou eu, né? E o eu a gente começa a perceber que é único, né? E, e aí, para tudo isso começar a fazer sentido, né? A gente vai caminhar, né? Não só com essas técnicas dentro de asana, de pranayama, como também dentro de conhecimentos, textos que vamos ler juntos, tá? É, E aí, tem uma coisa que é muito interessante que eu quero trazer para vocês, é que nessa Kundalini, que é essa respiração que a gente programa, e a gente consegue chegar nessa energia, nesse movimento, uma técnica de respiração. E a gente consegue aprofundar, e a gente vai conseguindo aprofundar mais a partir de outros métodos também, tá? E aí, tem dois conceitos que é muito interessante, que chama Yama e Niana. E aí eu vou aqui falar um pouquinho para vocês sobre isso.
Vou ler aqui para vocês um trechinho. Antes de ler aqui, vamos lá. O yoga, né, que é esse que a gente faz de asana, ele foi fundado pelo Rishi Patanjali. Não por coincidência, mas acaba que o Ashtanga Yoga, que é uma técnica de asana também, foi fundado por ele também, tá? Mas são coisas distintas, tá? Só para ser algo para você saber daí mesmo. E aí, dentro desse yoga que foi fundado pelo Rishi são sábios, tá? Em sânscrito. Existem, não são regras, mas existe um caminho a ser traçado, que é muito curioso, que é bem interessante. Vou ler só um textinho aqui, ó. Seu livro principal é Yoga Sutra. Então, assim, Yoga Sutra é um texto também que a gente vai conversar aqui, tá? Mas esses textos sagrados, esses textos mais complexos, precisa de aulas para falar de só um determinado parágrafo, verso. Eles vão ser trazidos aqui, né, no módulo 2, tá? Porque quer mais energia mesmo, de forma, como se diz, de forma mais eficaz das nós, tá? Então, o Yoga Sutra, que é um livro sagrado do Patanjali, que é esse que fundou o yoga e, por coincidência, fundou essa técnica de yoga, que é o Ashtanga Yoga. Ele dividiu em 4 capítulos o Yoga Sutra, tá? Esse livro. Um Samadhipada, Sadhanapada, Vibhutipada e Kavayapada. A gente também vai falar um pouquinho disso, até que a gente já consegue entender que Samadhi é o estado final de sensação de um yogi, vamos dizer assim, de uma pessoa praticante de yoga, tá? Que é aquela sensação de plenitude. Sensação de plenitude. E o sadhana são exercícios, são técnicas direcionadas para nós, para a gente conseguir sair desse barulho externo e nos concentrarmos no nosso eu, tá? E aí é onde existem práticas em retiros, né? Em camp, e ali a gente consegue ver que a gente precisa fazer a limpeza maior, né? Maior do que um só um pranayama, vamos dizer assim. Né? E aqui ele fala isso. Então aqui ele fala, ó, yama são restrições. A rincha é não violência. Satya, verdade. Asteya, não roubar. Brahmacharya, continência sexual. E a parigarra, não cobiçar. Então, olha que curioso. Isso existe dentro da Bíblia, né? Existe dentro da religião. E, na realidade, eu estou só falando que curioso, porque aqui eu não quero trazer comparativos, não, tá? Aqui eu só quero que a gente entenda que a espiritualidade tem seu lugar e a religião tem o seu lugar. Porém, tem uma base que elas são similar, né? Só que a religião ela poda e ela poda por algum motivo, né? E a gente consegue começar a entender qual é esse motivo com o estudo de Vedanta, com o estudo do nosso ser. E aí, então, ele fala aqui das restrições. Olha só, interessante, né? E aí, depois ele fala das observâncias, que são os niyamas, que é o chaucha, que é a purificação, a santosha, que é o contentamento, tá? Os tapas, que são austeridades,
Tuadhyaya são autoestudo e estudo das escritas, que é isso que a gente está começando a fazer aqui, e o Svara Pranidhara, que é a entrega a Deus. Então, assim, a gente começa a perceber que o Yama e o Niyama, ele é essencial para a gente conquistar o equilíbrio da energia Kundalini, aquilo que a gente falou. Então, a gente viu a técnica de pranayama, ela é eficiente, ela é eficaz, muito, muito. É essencial na realidade. A palavra certa é essencial. Essencial, o pranayama é essencial, assim como os asanas são essenciais. Você trabalhar o seu corpo sutil junto com o seu corpo grosso, o nosso corpo grosso ele precisa ser cuidado também. Então, a gente percebe que além, se a gente frente além, a gente tem isso. Yama e Niyama, restrições e observantes. Isso, assim, na nossa vida, do dia a dia, nosso, né, aqui, assim, a gente não consegue, né? A gente consegue um ou outro durante um tempo. E aí, isso, isso é conhecido como sadhanas, né? Então, assim, quando eu digo que a gente não consegue, é assim, um tempo grande, que a gente tem muita informação o tempo todo, é que a vida ela tá na sua agitação o tempo todo. E aí quando a gente vai para um lugar mais restrito, a gente consegue trabalhar isso com mais eficiência, né? Mas também muita coisa a gente é um caminho, sabe, a ser traçado. E aí você vai percebendo até onde você quer ir nesse caminho, né? Então, eu separei isso porque eu achei, assim, eu particularmente acho que esses pequenos detalhes, eles fazem muita diferença nesse caminho nosso, assim, de autoconhecimento mais profundo, né? Então, a gente percebe que dentro desse nosso corpo energético, sutil, ele realmente ele é conquistado quando a gente começa, por exemplo, sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente tá na, vamos falar, vou dar um exemplo aqui, tá? Na igreja, a gente está na igreja, e aí chega um momento que, no final dela, a gente não tem aquela sensação também de, tipo, de alívio, né? Então, essa sensação de alívio é porque você, em algum momento ali, você se conectou com a sua vida, né? Com a sua existência. E essa aqui é a questão, né? E aí a gente consegue começar a entender melhor esse movimento e realmente quando a gente trabalha algum, vamos dizer, algum, alguma energia no seu corpo, né? Então, assim, é porque eu fico aqui tentando encontrar a palavra que mais pode trazer que mais faça sentido para vocês, sabe? Então, quando a gente começa a fazer os asanas, junto com o pranayama, a gente já começa a ter uma eficiência, assim, nossa, de benefícios na nossa vida muito, não só nossa, com as pessoas ao nosso redor, elas começam a sentir isso, né? E aí, como você vai percebendo que, nossa, realmente está fazendo alguma mudança, você acaba querendo mais, né? E aí você vai vendo que realmente o nosso corpo energético ele precisa ser equilibrado, né? E o equilíbrio ele sai desse rótulo que é nos dá, a gente tem outro sentido de equilíbrio, né? E então, esse, essas técnicas, né? Elas são trazidas para nos ajudar, tá? Então, aí hoje a gente falou sobre o pranayama, falamos sobre as nadis, a gente viu essa conexão da nadi com outras, né, questões de yama e niyama, que são as restrições observantes, isso é muito interessante, né? E aí é isso, gente. Então, aqui a gente fica para essa aula. Vou finalizar aqui, a gente conversa.
Purnamada Purnamidam Purnat Purnamidachyate Purnasta Purnamadaya Purnamiva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om Shri Guru Namaha Hare Om. Então, gente, hoje a gente deu mais um passo. Dei mais um passo aqui com vocês. E gostaria que vocês interagissem assim, com algumas dúvidas. Enfim, para eu conseguir trazer movimentos aqui, né, para gente, para essa aula fazer mais sentido. Então, vou deixar compartilhado lá com vocês no nosso material de apoio atualizado sobre o que a gente falou hoje. Os nomes em sânscrito, né, que a gente falou hoje. E é isso. Também gostaria de saber como que está a prática de asana de vocês, tá? Se vocês quiserem me mandar algum vídeo, me mandem para eu ver, para dar alguma ajuda. E eu gostaria de ver como que está o Sirsasana de vocês, que é a postura de cabeça para baixo. Se possível, em vídeo. E eu gostaria que vocês ficassem num tempo de até 1 minuto. Ou 7 ciclos de respiração. Que é de cabeça para baixo. Tá? Então, até a próxima.